A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Meus irmãos, estamos aqui nessa madrugada falando da palavra de Deus, buscando e orando a palavra de Deus. Estamos aqui todas as madrugadas. É de madrugada que devemos louvar, é de madrugada que devemos adorar, é de madrugada que devemos louvar a Deus, buscar a presença de Deus. Aleluia! Como é bom estar com o Senhor Jesus, como é bom acordar com o Senhor Jesus. É bênção do céu. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias pela madrugada. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, 3h26 da manhã. É isso mesmo que você ouviu, 3h26 da manhã, madrugada com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, compartilhe essa palavra. Dê um joia, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações que está em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 8, versículos número 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Eu vou repetir esse texto, esse versículo número 5. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou, a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, que a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados e espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Irmãos, palavra fortíssima. Palavra de correção. Palavra do que está acontecendo nos momentos de hoje, meus irmãos. Irmãos, nós temos tido uma avalanche, escuta só essas palavras, uma avalanche de palavras e medidas de Deus, dizendo nesses últimos acontecimentos, apostasia. A palavra certa é apostasia. Muitos estão se apostatando da fé, acreditando em fábulas, assim como diz Paulo em 2 Timóteo, uma carta de Paulo a Timóteo dizendo, não acredite em fábulas, não acredite em debates que não vão te levar a nada. Irmãos, tá vergonhoso. Você abre a internet, esse servo aqui, esse humilde servo não assiste TV aberta, de jeito nenhum, nenhuma TV aberta eu assisto. Eu procuro assistir YouTube, procuro assistir a rede social X, aonde temos relevância, aonde nós possamos ver a verdade, a informação da verdade. Porque em Eclesiastes diz que nós temos que ter informações, nós temos que ser informados de tudo que acontece, não só de um lado, mas de
todos os lados. Nós temos que ser informados de todos os parâmetros para que não entre um engano. Porque veja bem, se nós colocássemos só um lado, olha só, se nós pudéssemos ver somente um lado da coisa e deixar o outro lado sem, nós estaríamos sendo hipócritas. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquele que faz, que acredita naquilo, mas, na verdade, ele não faz. Isso é hipocrisia, entendeu? Porque, assim, nós temos que ver todos os parâmetros de todos os lados. Nós temos um olhar de 360 graus para ver tudo que está em nosso derredor. Porque o inimigo, ele é tão sábio que ele confunde a mente da pessoa. É isso que acontece a apostasia. Porque a apostasia, ela só enxerga um lado, mas não enxerga o outro lado. Vejam só, é por isso que nós temos duas mãos. Imagina se nós usássemos só uma mão. E a outra serve para quê? Se nós tivéssemos só um pé, o outro vai servir para quê? Então nós temos que enxergar em todos os parâmetros. Ou seja, eu vejo aquilo que é bom, aquilo que não é bom, eu sei, eu vejo, porém não adquiro. Porque nós temos que saber uma coisa e outra coisa. É assim que está acontecendo com o povo. O povo só enxerga uma coisa, mas não enxerga outra coisa. Vou dar um exemplo. O povo hoje em dia, ele só acredita no que está ouvindo. Olha só, ele só acredita no que está ouvindo quando senta nesses templos maravilhosos, grandes. E outra, templo cheio com multidões não é sinal de que tem Deus aí dentro não, tá? Creiam e acreditem. Por que eu digo isso? Porque aquelas pessoas, elas estão ouvindo alguém falar algo para elas. E elas não procuram saber se aquilo é verdade. Elas acreditam, adquirem e praticam. Entendeu? Vou falar de novo. Elas ouvem, adquirem e pratiquem. Mas as escrituras sagradas, elas ficam de lado. Muitos estão pregando com o celular na mão. Eu vejo um celular, mas não tem a Bíblia. Debates, eu estava assistindo um debate, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei. Todos eles com celular, mas nenhum tinha a Bíblia. Meus irmãos, vai chegar um tempo onde a Bíblia vai ser proibida. E o inimigo, ele sabe que o ser humano, ele se apega em alguma coisa muito fácil. Se apegaram em celular, esqueceram a Bíblia. Mas haverá um dia que nem a Bíblia vai ter. E eles vão tirar toda a palavra de Deus do celular. Agora imagina, qualquer pesquisa que você vai ver, celular, mas não pesquisa o que está aqui. Porque hoje em dia ficou tão fácil as coisas, ficaram tão fáceis as coisas que ninguém mais procura o que está aqui. Perigoso. Apostasia. Muitos estão se apostatando da palavra de Deus. Olha só, versículo número 8. Como, pois, dizem nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os escribas são aqueles que sabem, ou pelo menos se dizem saber da palavra de Deus, eles pregam a palavra com coerência, com isso, aquilo, mas não tem presença de Deus. Por quê? Porque são textos decorados, textos estudados. Hoje em dia eles pregam eles adquirem pregação no aplicativo de celular. Hoje em dia não precisam mais do Senhor Espírito Santo para revelar a palavra. Hoje em dia transformaram a palavra de Deus em banalidade, transformaram a palavra de Deus em comércio. Hoje em dia pastores e outros mais recebem para poder pregar a palavra. Ou seja, eles pregam, eles falam da palavra por obrigação, não por presença de Deus, e não por necessidade de ensinar a palavra a outros. Apostasia. Vou dar mais exemplos. Muitos estão pregando dinheiro.
Muitos estão pregando bênção, mas não pregam a palavra legítima e verdadeira para ajudar, para compartilhar a palavra de Deus. Apostasia. Meus irmãos, muitos estão se apostatando da fé, assim como no tempo de Jeremias. No tempo de Jeremias era tão vergonhoso, porque olha só, os sábios serão envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria eles têm? Sabe qual que é o princípio da sabedoria? É temer a Deus. E hoje em dia ninguém mais teme a Deus. O nosso Brasil, ele é o país que mais tem cristãos. Porém, se nós formos na rua onde que é a Rua dos Evangélicos, ali no centro, na Conde de Sarzeda, se eu não me engano, eu fui lá esses dias, está vazio. Não existe mais lojas e está vazios. Ou seja, os cristãos não estão mais frequentando, comprando Bíblias. Hoje em dia, o celular, ele está acima de tudo. Cuidado, cuidado, porque o celular ele é feito por mãos humanas. E essas mãos humanas, eles podem tirar textos, como estão querendo fazer com as escrituras sagradas. Eles estão tentando tirar textos. E é perigoso, porque uma palavra trocada ocorre um ensinamento errado. E adquire uma sabedoria errada. E vai adquirindo apostasia, meus irmãos. Hoje em dia ninguém mais quer pregar a palavra com a vontade de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Hoje em dia todos querem pregar a palavra com a sua própria sabedoria, com a sua própria palavra. Por quê? Porque o povo está tão acostumado, o povo acostumou tanto em ouvir palavras persuasivas, palavras doces, palavras que você vai vencer, palavras que você não precisa sofrer, palavras que você dando dinheiro, você dando dízimos e ofertas, você sacrificando dízimos e ofertas, a bênção do Senhor virá sobre ti. Aprendemos a saber que se nós formos na igreja todos os dias, nós iremos buscar o nosso milagre. Meus irmãos, que palavras são essas? Essas não são palavras de Deus. Irmãos, essas não são palavras de Deus. Você senta num culto, ou labassuri canta, você senta num culto, você senta numa igreja. E desde o começo até o fim, chega lá um homem falando coisas que não vai edificar ninguém, falando coisas que todo mundo dá risada, falando coisas que não tem proveito nenhum, falando de experiência, falando do outro, desabafando do outro e tal. Aí entra um louvorzinho, depois entra dízimos e ofertas. Meia hora, 40 minutos, só de dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta. Ou seja, a pessoa ela prega todos os dias a palavra de dízimos e ofertas, mas a palavra que tem que ser pregada não prega. Ou seja, nós estamos com o tempo atrasado. Vou pregar 5 minutinhos de palavra e vou entrar com outras coisas. Pronto. E agora? Aonde isso é palavra de Deus? Me diz, aonde isso é palavra de Deus, meus irmãos? A palavra de Deus ela tem que ser pregada num culto do começo ao fim. Do começo ao fim. Mas hoje em dia estão mais interessados em dízimos e ofertas e falar de outras coisas, de aventuras, de desabafo, de ódio em cima do altar, mas não falam da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é ensinamento. E no final do culto, o que foi dito a palavra? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Já aconteceu isso comigo. Muitas vezes eu saía do culto e não lembrava do que foi pregado. De tanta coisa que foi falado. E nunca sabemos nada. A palavra de Deus é ensinamento. É um ensinamento que nós temos aqui todos os dias, na madrugada. Na madrugada, Senhor. Na madrugada é onde nós aprendemos a palavra de Deus. É na madrugada onde nós adquirimos o temor de Deus. A apostasia está chegando. A apostasia, ela já chegou. Cuidado com a apostasia.
Todos sabem o que o pastor, o que o líder, o pregador está falando, mas não sabem o que está escrito nas escrituras sagradas. Sabia que muitos homens, muitas mulheres derramaram sangue para que nós possamos ter esse livro? Aleluia! Muito sangue foi derramado. Muito sofrimento foi feito durante todos esses anos para que esse livro pudesse estar em nossas mãos. E contudo está sendo desprezado por homens, por mulheres, sem juízo algum, com ganância de dinheiro, com ganância de povo. Eles querem juntar povo dentro de um templo e falarem o que sente do coração, mas não querem falarem deste livro que está aqui, onde muitos perderam a vida, onde muito sangue foi derramado, para que nós possamos aprender a boa vontade de Deus, para que nós possamos aprender a ser salvos para ir morar com o Senhor Jesus para todo sempre. Isso não está sendo ensinado nas igrejas. Está aqui. Os profetas de Baal ensinando o povo santo como que deve ser. Estão confundindo a vida de hoje, a vida mundana, com a vida da igreja. Estão entrando o mundo dentro da igreja. Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar. Aleluia. Vamos acordar. Jesus, ele está nos chamando para um renovo. Não caiam em balela. Acreditem nas escrituras sagradas, pois as escrituras sagradas é o nosso modo de viver. Quer alguma coisa? Orem, busquem a presença do Senhor e abram a Bíblia e o Senhor falará contigo. Busquem, leem, busquem entendimento para ler as escrituras sagradas. Vou falar uma coisa. Gênesis foi feita a criação, de onde nós surgimos e o porquê que nós surgimos. Depois vem as leis dadas pelo povo judeu, mas as mesmas leis que nós temos. Um exemplo, não mate, matar é errado, enganar é errado, falsificar é errado, trair é errado. Tudo isso é errado. Hoje em dia parece que o povo desacordou e não sabe que enganar é errado. Porque estão sendo enganados, mas não sabem que enganação é errado, é pecado. Honrar pai e mãe. Muitos jovens estão se levantando contra pai e contra mãe. E ninguém está falando sobre isso. É pecado. Está na lei. É pecado. Aleluia. Profetas, profecias, coisas que aconteceram e podem acontecer. Jesus, o próprio Jesus, veio em carne, em ser humano e nos ensinou a mesma lei que estava lá. Depois veio os apóstolos. Como devemos nos importar, nos colocar diante de Deus. Apóstolos veio aqui nos ensinando a palavra. Como devemos nos importar na presença de Deus, como nós devemos andar como cristãos. Apocalipse, o juízo da terra, o juízo que virá a todo ímpio que negar a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus. É só ler, só pegar as escrituras. Cada dia você lê um capítulo. Ou cada dia você lê alguns versículos. E vai pedindo entendimento a Deus. E Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar os mistérios que Ele tem guardado para nós. Está aqui. A palavra de Deus é essa. E de tudo que você aprendeu na Bíblia, você vai saber andar. Você vai saber diferenciar o certo do errado.
Você vai saber diferenciar a presença da apostasia. Você vai diferenciar de um falso profeta e de um profeta de Deus. Você vai ter discernimento, o que é certo, o que é errado. Você vai saber discernir o que você quer e o que você não quer. Você vai saber aperfeiçoar a boa vontade de Deus na tua vida. Porque Paulo diz, não vive eu, mas vive Cristo em mim. Porque enquanto nós vivemos nós mesmos, nós não adquirimos nada. Porque se não vier do céu, nós não temos nada. Aprendem isso. Se não vier do céu, não temos nada. Pessoas que estão 10, 15 anos dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de uma denominação, ouvindo falar que colabora dinheiro que vai mudar a tua vida, e a vida nunca muda, porque não é de Deus. Tudo que vem de Deus é para mudança, é para melhor. Aprendem isso. Ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós estamos encaminhando para o fim de tudo, onde o Senhor vai recolher o trigo e vai queimar o joio. Não seja joio, porque esse joio que está enganando aí, ele vai ser queimado se não se arrepender, porque o arrependimento ele vem para todos. Dízimos e ofertas é no tempo antigo. Se você quer colaborar, colabore com o teu coração e não por obrigação, porque pastor está ensinando errado e colocando medo no povo. Dízimo no Velho Testamento eram para aqueles que estavam dizimando e enganando Deus, porque o dízimo era para a tribo de Levi, que não ganhou território na partilha dos 12 patriarcas. Os levitas eram somente para louvar a Deus, eles não ganharam território e todas as 11 tribos tinham que colaborar com dízimos e ofertas para levantar o templo de Deus. Aprendem isso, aprendem isso. Malaquias 3:10, aprendem isso. Pelo amor de Deus, aprendem a verdadeira palavra do Senhor. Não sejam enganados. Leiam Malaquias, leiam as leis, leiam Levíticos. Está tudo escrito em Levíticos. Irmãos, abrem os olhos. Abrem os olhos. Porque a apostasia está contaminando a todos. Irmãos, abram os olhos. Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor com essas palavras. Palavras de abertura de olhos. Palavras de abertura de olhos. Abram os olhos. Peçam entendimento ao Senhor. E Ele lhes abrirá os olhos e o entendimento. Amém, meus irmãos? Amém? Que essa palavra seja plantada no teu coração e no teu entendimento. Leiam as Escrituras Sagradas. Está tudo aqui o que nós precisamos para herdar o reino do céu. Está tudo aqui o que nós precisamos para herdar o reino dos céus. Está tudo aqui para fazermos a vontade de Deus. Porque Deus ele é soberano em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Chegamos mais no fim de uma palavra. E que palavra foi essa? Essa palavra foi de correção. Essa palavra foi de alerta. Para que muitos que dormem acordem, abram os olhos e busquem a face do Senhor como se deve buscar. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos mais no fim de uma palavra, meus irmãos. Deus falou fortemente aos nossos corações. Busquem mais o Senhor. Amém? Já é quase 4 horas da manhã. Nós falamos da palavra exatamente, vai fazer 25 minutos de palavra. 24:35. A palavra de Deus, ela tem que ser compartilhada. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra para quem quiser, em abundância. Compartilhe essa palavra para que essa palavra de Deus chegue
aos corações, ao entendimento de muitas pessoas. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, estamos todos os dias neste canal pela madrugada, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais!